Nós podemos encontrar no livro de Salmo 119 o salmo mais extenso e mais longo de versículos, contendo um número. Nós podemos ver que o Salmo 119 é o salmo da palavra de Deus. Nós encontramos no livro de Salmo o antes-exílio e o pós-exílio. No livro de Salmo nós encontramos quando o povo foi relatado, levado ao cativeiro, mas encontramos também quando o povo saiu do cativeiro. E o livro de Salmo, ele é tão antigo que ele foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Sendo assim, contendo muitos escritores, Davi, os filhos de Corá, nós encontramos Asaf, e encontramos também um, curiosamente, chamado Moisés. Encontramos um salmo de Moisés, e por isso nos dá a entender que o salmo é um salmo já bem antigo, assim como o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, foi escrito por Moisés. Assim também o salmo se divide em 5, assim como o Pentateuco. Assim como os primeiros livros da Sagrada Escritura, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros do Pentateuco, escritos por Moisés. Assim também o salmo se divide em 5, tendo entre esse salmo um salmo de Moisés, mostrando para nós que esse salmo é muito antigo. E Moisés, até chegar a Jesus, nós contamos 1500 anos. E nós podemos ver que depois do exílio de Israel, nós podemos ver que conta 500 anos até chegar a Cristo. Com isso, nós podemos observar que esse Salmo 126 foi um salmo escrito pelo salmista inspirado pelo Espírito de Deus. Um salmo escrito provavelmente depois do exílio, depois do povo ter saído do cativeiro babilônico. Com isso nós podemos ver que esse Salmo 126, ele fala do passado, meu amigo Alex, do presente e do futuro. Nós podemos ver, presbítero Rogério, que do 1 até o 3, do verso 1 até o 3, vai falar do passado. Nós vamos encontrar e vamos debulhar o verso 1 até o 3, falando do passado de Israel. E quando nós lemos o 4 e o 5, nós vamos encontrar falando do presente de Israel. E por último, termina o 6, falando do futuro de Israel. O Salmo 126 foi escrito depois que o povo saiu do cativeiro. E falando do cativeiro, nós não esquecemos daquele que profetizou antes e também durante o cativeiro. Profeta chorão, o profeta das lágrimas. Já que o Salmo 126 fala das lágrimas, não podemos esquecer do profeta chorão, Jeremias. Ele profetizou dizendo: olha Israel, olha Jerusalém e Judá, a rebeldia de vocês vai trazer a disciplina de Jeová. Nós vemos um Deus amoroso, mas nós vemos também um Deus de justiça. Um Deus que também, assim que usa de misericórdia, mas ele usa a vara da disciplina para os rebeldes. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que corrige. E o mesmo Deus que corrige, que disciplina, é o mesmo Deus que depois vem com misericórdia para aqueles que se arrependem. Nós vemos Jeremias e outros profetas dizendo: se arrepende, Israel, porque o Senhor vai julgar a desobediência, da idolatria, da teimosia de vocês, da desobediência aos mandamentos do Senhor. E muitos profetas foram usados, mas eles fizeram ouvido de mercador, eles desprezaram os profetas. E não é diferente o que tem acontecido nos dias de hoje. Eles desprezaram, e Deus usou a boca de Jeremias dizendo: olha, Deus vai levantar um povo grande, Deus vai levantar um povo chamado Babilônia, e eles vão vir, e o Senhor usará eles como mão de ferro para castigar vocês pela
desobediência à palavra de Deus. Naramanto comandácia québia. E aquele povo veio, e o sofrimento foi tamanho que dizem que naquela época a fome foi tão grande que as mães comeram seus próprios filhos, e com a cabeça de jumento que não tem carne nenhuma, só tem osso, valia muita prata. A fome foi tão grande, a calamidade foi tão grande devido à desobediência, que diz que melhor foi morrer à espada do que ficaram vivos para ir para o cativeiro, e que ficaram dentro do muro de Jerusalém. Dizem que foram premiados aqueles que morreram pela espada. Pior foi os que ficaram vivos dentro dos muros. Destruição, calamidade, fome, espada e exílio, escravidão, prisão. Muitos foram levados para o cativeiro, de tal forma que eles diziam que sentiam saudade dos hinos que cantavam lá em Jerusalém, sentiam saudade dessa harpa, e diz que a harpa estava pendurada em uma árvore chamada salgueiro, e os babilônios pediam: canta aqueles hinos que vocês cantavam lá. E eles estavam tão tristes, tão desanimados, que nem ânimo eles tinham para cantar. E olha que quem pediu para cantar não foi os de dentro, foi os de fora. E falaram: canta aquele hino tão bonito que vocês cantavam lá. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite: nós não devemos viver só de passado. Não quer dizer que você teve um passado brilhante, cheio da unção, cheio do poder de Deus, que isso é garantia, que o presente também vai ser. É preciso dar manutenção à vida espiritual. Naramanto comandácia quebra súbia. É preciso buscar o primeiro amor, as primeiras obras. Eles começaram a sentir saudade da harpa, dos instrumentos, dos cânticos. E não é assim que exatamente o nosso irmão acabou de dizer aqui, que ele voltou para Jesus. Ele sentiu saudade de estar hoje com esse baixo na mão, de estar tocando para o Senhor, louvando. E ele voltou para Jerusalém. Hoje ele está aqui, a Jerusalém espiritual, que é a casa de Deus. Eu tenho para mim, tenho certeza, não quero ter nunca essa experiência, mas todo afastado, ele tem saudade da casa de Deus. Só que a vergonha às vezes toma ele como tomou Adão e Eva. Ouvi a tua voz e temi, Senhor, tive vergonha e me escondi. É isso que o pecado faz. O pecado traz vergonha. O pecado faz a gente querer se esconder de Deus e se esconder de todos aqueles que são de Deus. Vê a mensagem, finge que não viu. Vê o irmão, pula de lado, passa para o outro lado. É a vergonha do pecado. Mas a saudade está implantada lá na alma, está entranhado o desejo e a vontade de voltar. Mas é preciso que alguém vá lá e dê a mão e ajude a levantar. E era isso que Jeremias pediu a Nabucodonosor: eu não quero ir com eles, deixa eu ficar aqui. Que isso? Você não quer ir? Eu ouvi que você falou de mim, você profetizou a minha vida, nós vamos levar para o céu, mas você não vai sofrer tanto. Não, deixa eu aqui com esse povo. Eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Naramanto comandarabarra. O povo passou um bom tempo ali no exílio, Deus ensinando, porque Deus tem a sua forma de trabalhar. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos foi o Deus que foi cantado aqui. Existe um Deus no céu, hein, irmã Célia? Que a letra do papel não pode ler. Esse é o Deus que a Igreja Assembleia de Deus, Novo Projeto, serve. Esse é o Deus que nós servimos. Deixa eu dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é o Deus que pega uma floresta toda queimada, toda destruída, ele faz florescer de novo.
Ele faz os brotinhos ali aparecer do nada, no meio da cinza, e faz dar de novo, faz florescer, faz a floresta ficar viçosa, arvorida. O Deus que nós servimos, Ele tem uma habilidade muito grande, a habilidade do nosso Deus de transformar o nada em tudo, o ninguém em alguém, o impossível se tornar possível, chamar à existência aquilo que não existe. O nosso Deus tem uma habilidade de transformar o mal em bem. E eu digo ainda mais, aquilo que era tragédia, Ele ainda tira algum aproveito das tragédias. Epa, como assim? E tirar um aproveito de uma tragédia? O nosso Deus ainda consegue, através de uma tragédia, mudar a situação. Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus. Tudo contribui, irmãos, seja bom ou seja ruim. Sabe o que vem na minha memória? Não é José como governador, não é José, o melhor da história de José, do capítulo 37 de Gênesis, que vai ali até os 40 e pouco. Não é quando ele começa a receber anel, carro, não é o cargo de governador, é quando o pai dele morre. Quando o pai dele morre, ele faz algo lindo, os irmãos olham para o outro e dizem assim: agora ele vai se vingar, papai morreu, agora ele vai acabar com nós, o que a gente fez com ele, ele vai fazer com a gente. Ele estava só esperando o papai morrer, ele não fez porque papai estava vivo, agora papai morreu, agora vocês se cuidem, que agora ele vai prender a gente, vai acabar com a gente, vai botar a gente escravo. Só que quem tem um coração segundo de Deus não é vingativo. Irmãos, eu estou até agora com a mensagem do pastor Genilson, ingerindo ela lá de Bom Jardim, não é isso? Lá do Eldorado, que ele pregou na festa lá, do dirigente Previto Antônio. Eu estou com a mensagem que ele pregou sobre Jonas até agora, e essa mensagem mudou a minha vida. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque nós pensamos, e às vezes muitos pensam que o nosso Deus é um Deus carrasco, um Deus vingativo, e não é por aí. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que Ele é amor, mas Ele é justiça também. Mas no final, sabe o que Deus quer do homem? Que ele se arrependa. Ele quer que o homem se arrependa, se converta e viva, e seja abençoado, e possa possuir por herança aquilo que Jesus conquistou na cruz. Sobre tudo que Israel fez, sabe que no final Deus queria? Misericórdia. Deus queria que a misericórdia, eles pudessem entender o que é misericórdia. Porque misericórdia não é deixar tudo de qualquer maneira, porque a misericórdia anda de mão dada com a justiça. Quem é misericordioso é justo, e quem é justo, ele também é misericordioso. Era isso que Deus queria mostrar para ele: eu sou um Deus de amor, sou um Deus de justiça, mas eu também sou um Deus de misericórdia. Deus quis dizer assim para Israel: se vocês forem rebeldes, eu tenho uma vara, mas se vocês se arrepender, eu sou um Deus amoroso que trago misericórdia sobre vocês. E o salmista, ele teve essa inspiração quando o povo volta. Quando o povo está voltando para Jerusalém, Deus dá a ele a inspiração. Ele toma uma caneta de pena e começa a escrever o Salmo 126. E é aqui que começa a mensagem. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonham. Irmãos, quem é que não sonha, se não for dormindo até acordado? Mas esse sonho aqui não foi dormindo, não. Talvez já aconteceu com você. Você deseja algo tanto, você sonha algo tanto, quando aquilo acontece, você pensa que você está até sonhando.
Eles estavam em tanta calamidade, em tanto sofrimento, eles sonhavam tanto com a liberdade, porque depois da nossa salvação, o que nós mais temos de precioso nessa terra é a nossa liberdade. Liberdade em Cristo, para adorar, para cultuar. E quando tira a liberdade de um homem ou de uma mulher, acabou. E eles queriam tanta liberdade, queriam tanto sair da prisão. Quando uma pessoa fica muitos anos preso, eu fui visitar um homem lá na segurança máxima. Ele aceitou Jesus quando ele saiu lá de Vila Velha. Ele aceitou Jesus na porta do presídio de Vila Velha, de segurança máxima. Nós ganhamos ele para Jesus lá. Quando ele saiu de lá, ele não sabia onde era a saída da prisão. Ele ficou assim, ó, a família dele toda chorando. Ele levantou a mão, aceitou Jesus, e ele queria saber aonde era a saída para ele ir logo para casa. E sabe o que ele queria tomar? Uma água gelada, que já fazia anos que ele não tomava. O desejo dele, o sonho dele, era tomar uma água gelada. Ele aceitou Jesus ali, mas ele ficou igual um passarinho quando está muito tempo dentro de uma gaiola. Quando sai, ele fica meio abobado. Será que eu estou solto mesmo, ou isso é uma miragem? Israel estava como ambulante, como aquele sonâmbulo, não é? Sonâmbulo. Aquele sonâmbulo, ele está acordado, está sonhando, mas ele está acordado, ele está sonhando e está andando, dormindo. Dormindo e andando, sonâmbulo, não é? Israel estava assim, como sonâmbulo. Mas de repente, ele viu que não era sonho, que o sonho era realidade. Deus tirou eles do cativeiro e agora estava introduzindo eles na sua terra natal. Agora eles estavam voltando para a sua casa, de volta para casa. Tem alguém que diz assim: me belisca aí para ver se é verdade ou não é, se eu estou sonhando. Tem pessoas que almejam algo tanto, que sonhou tanto, que quando aconteceu, ou vai acontecer, ele pensa que ele está até sonhando. Aí por isso que ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, parecíamos que nós estávamos sonhando. Eles não acreditou que eles estavam de volta na sua terra natal. Eles não acreditaram que voltaram ali para Sião. E agora, não era só voltar, agora era algo muito importante, que é o importante dessa mensagem: a restauração. Eles voltaram, agora tinha que restaurar tudo aquilo que estava destruído. É isso que Deus, meu amado, quer fazer na sua vida nessa noite. Talvez você perdeu a alegria de cantar, mas Deus quer restaurar a alegria na tua vida nessa noite. Eles estavam voltando à alegria, porque coisa triste é quando a pessoa perde a alegria da salvação. Salmo 51, volta a me dar a alegria da salvação. Davi viu que a alegria estava fugindo. Ele disse: eu abro mão da coroa, eu abro mão da veste, mas eu não quero perder a alegria. Ele viu que a alegria estava fugindo. Ele: opa, vem cá, eu não quero perder a alegria da salvação. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou repetir a palavra do saudoso pastor Salvador: essa é a paz que o mundo não conhece. A paz não é ausência de problema. Você está feliz não é ausência de tribulação. Você pode aqui dentro estar feliz, em paz, mas na tua volta ter muitas coisas para resolver amanhã. Mas o importante é dentro de você estar em paz. Eis que vos dou a paz, mas não dou como o mundo a dá. Eu quero pregar para uma igreja nessa noite. Eu quero pregar para almas nessa noite que está precisando de uma restauração de Deus. Eu não sei se essa restauração é na sua saúde, mas Jesus também restaura a saúde. Eu não sei se essa restauração é na sua vida espiritual, na sua vida emocional, ou no seu casamento, mas eu quero te dizer: o Deus da restauração está aqui nessa noite. Ele é especialista em restaurar, em transformar, em mudar o caos, em mudar as situações ruins. E sabe qual é o melhor de tudo que nós podemos ver em José? É quando eles dizem assim para os seus irmãos: vem para cá que eu vou cuidar de vocês.
O mal, repete comigo nessa noite essa palavra.